Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem aí? Bom, hoje a gente vai meditar num texto que certamente é conhecido de todos nós. Vou pedir para você abrir lá no livro de Números, o quarto livro aí na sua Bíblia, bem pertinho do comecinho. E a gente vai abrir no capítulo 13, na segunda metade do capítulo, a partir do versículo 25. Livro de Números 13, 25. Amém? Todos encontraram? Números 13, 25. O texto diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Lemos todos juntos esse final? A nós e a eles. Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é verdade. A gente sabe que o teu povo no passado caminhou no deserto, e o deserto foi para eles lugar de prova, lugar de confiar ou não confiar, lugar de mudar ou não mudar, lugar de nascer de novo ou lugar de não nascer de novo. E nós sabemos que o deserto, Jesus, nos impõe essas escolhas que nós temos que fazer, que cabe a nós e ninguém mais. Que hoje, orientados pela tua palavra e meditando sobre o exemplo dos teus servos do passado, que nós possamos escolher certo, que nós possamos escolher direito, e que isso possa ser para nós bênção e bem-aventurança. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu vivi uma situação pastoral muito engraçada alguns anos atrás, quando aconselhando uma ovelha mineira, me procurou para a gente fazer uns aconselhamentos, e a sua alegação é de que ele vivia um regime de muitos conflitos nas suas relações, em casa, no trabalho, por todo lugar onde ele passava, tinha rolo acontecendo, e ele falou: rapaz, eu quero discernir isso espiritualmente e tal. E a gente começou uma série de gabinetes. Naquele tempo eu ainda fazia gabinetes bem informais. Tinha acabado de ser lançado um shopping lá em Itajubá. A gente sentava lá na mesa, tomávamos um café e ficávamos lá conversando sobre as coisas que iam acontecendo. E ele foi compartilhando comigo os seus sentimentos e tal. E de repente um dia ele me procurou para falar assim: pastor, alguma coisa tem mudado. É mesmo, falando? Rapaz, olha, só de uns dias para cá que eu comecei a reparar que tem havido menos conflitos, tem havido menos briga, tem havido menos confusão no meu entorno. E eu falei assim: e o que tem acontecido? Ele falou: rapaz, eu cheguei à conclusão que todas as pessoas com as quais eu convivo estão ficando mais calmas.
Eu achei que foi uma conclusão assim inteligente da parte dele, assim, no mínimo sagaz. Um executivo estava muito cansado do seu trabalho, estava cansado do clima da sua empresa, muita trairagem, brigas, discussões, lutas por poder, e ele decidiu não mais tolerar isso e mudar completamente de áreas, e decidindo ir para bem longe, mudar de país, ir para uma outra empresa, mudar de ramo, mudar de língua, mudar de função dentro da empresa. Depois de algum tempo, sua mãe ligou para ele estava um pouco desboroado, né? um pouco borocochô, como nós mineiros dizemos, e a mãe dele falou assim: mas meu filho, está tudo bem, você foi perseguindo um sonho e tal, o que aconteceu? Então ele disse assim: mãe, eu não sei explicar, mas eu tenho certeza que essa empresa que eu estou hoje é filial da empresa que eu estava no passado. O que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que muitas vezes os conflitos que estão ao nosso redor, eles são intensos, são verdadeiros, mas na verdade eles são reflexos de um conflito dentro de nós. Quando nós não temos paz do lado de dentro, dificilmente nós teremos paz do lado de fora. Quando nós estamos confusos e turbados por dentro, as nossas relações serão, em larga medida, um reflexo do nosso interior e de como nós estamos. Quando eu não estou bem comigo, como será estar bem com o outro? Quando eu não me aceito e não me amo, como será o exercício de aceitar e amar o outro? O livro de Números, ele é um livro muito curioso, e geralmente é no livro de Números que toda leitura de capa a capa da Bíblia morre, né? O cara começa lendo Gênesis firme, Êxodo firme, Levítico ele já vai meio tropeçando, e em Números ele cai literalmente no meio do deserto e fica lá, e depois no outro ano ele retoma para ler a Bíblia de novo. Porque o título Números vem da Vulgata Latina, mas o título hebraico seria No Deserto. Por quê? Porque basicamente o livro de Números tem essa função de nos dizer o que aconteceu entre a saída do Êxodo. Deus abriu o mar e o povo passou pelo meio do mar, mas então Deus atrai o povo até o Monte Sinai, e no Sinai Deus diz: nós vamos celebrar um pacto aqui, uma aliança, vocês agora são meu povo, são minha propriedade exclusiva, são um povo que eu amo, e agora eu vou levar vocês para uma terra que eu estou prometendo. Então, quando eles saem do Sinai, eles estão entre a promessa e o cumprimento. Eles começam a fazer o caminho da saída da região onde eles estão, no norte da África, para a subida até a região da Palestina. Eles estão entre promessa e cumprimento. E o livro nos conta o que aconteceu entre a promessa e o cumprimento. E o que aconteceu? Nós sabemos. O povo, num momento decisivo de sua história, falhou em confiar em Deus, e eles ficaram quantos anos vagando no deserto? 40 anos, até que o último israelita incrédulo daquela geração morresse e uma nova geração assumisse o seu lugar. É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Porque quando nós chegamos no livro de Números, no capítulo 13, nós estamos precisamente nesse instante em que o povo rasgou uma boa parte do deserto, e agora eles estão na beira de Canaã. Canaã é a região da Palestina hoje, é o Oriente Médio, é ali onde está a faixa de Gaza, é ali naquele miolo, entre o mar e o rio Jordão. Aquela faixa de terra era uma faixa de terra muito cobiçada, porque ela era irrigada e tinha muita água. Então eles foram lá e eles chegaram na beira da terra prometida e acamparam ali. Então Deus, no início do capítulo 13, diz assim: separe um espia de cada tribo, um príncipe, um líder, o cabeça, e enviem essa galera numa comitiva até a terra prometida. Eles foram, depois eles retornaram, e eles começaram então a prestar o relatório do que eles viram lá. Esse relatório era em parte animador. Por quê? Porque eles começaram a dizer assim: rapaz, essa terra é muito fértil, tudo que planta dá e tal. Comparando aquela terra com o deserto árido do qual eles tinham vindo, aquela terra era uma terra muito proveitosa, era uma terra muito atraente. Só que o problema é que outros povos também tinham achado isso do Oriente Médio, do crescente fértil, há muitos anos. Então os amorreus, os jebuseus, os midianitas, os amonitas, eles estavam ali e eles construíram grandes cidades.
E eles tinham uma tradição de rebater, de rechaçar e de matar aqueles que tentavam tomar a terra deles. Por quê? A terra era uma questão de sobrevivência. Sem terra, sem vida. Então, basicamente, eles viram o lado bom e eles viram o lado ruim. Mas no finalzinho do texto, cara, a gente começa a ver para onde a banda começa a tocar e para onde o nariz do barco aponta. Por quê? Porque eles começam a esparramar entre o povo de Israel que a terra engolia os seus moradores. Ou seja, era uma terra que, assim, se descuidou, uma bala perdida te encontrava, uma flecha, uma lança e você morria ali. Que é mais ou menos o clima que a gente sente hoje nos grandes centros, um clima de muita insegurança, de medo. E eles começaram então, cara, a colocar o povo de Israel num estado de pânico. Se a gente começa a ler o capítulo 14, a gente vai descobrir que naquela noite do relatório ninguém dormiu e todos choraram, de apavoramento. E eles começaram a dizer: Deus nos trouxe aqui para nos matar, Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse lugar, vamos voltar para o Egito. Quando eu leio essa história, eu meditei no livro de Números durante um tempo, teve um dia que eu me perguntei assim: caramba, né, cara, por que isso aconteceu? Aquela geração estava, cara, a alguns metros da promessa de Deus para a vida deles. Por que isso aconteceu? E por que isso acontece com a gente também? Porque que às vezes a gente está assim com o pezinho, coçando na linha da terra prometida da nossa vida, das promessas que Deus tem para nós, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Por que é que nós retrocedemos? Por que não avançar? Por que não ir adiante? Por que não? Deus já tinha feito tantas coisas. Por que não? Basicamente, cara, Israel não confiou em Deus, porque Israel não confiou em si. Se você olha o texto, o último versículo, ele é construído assim: quando nós estávamos diante dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. E o texto hebraico coloca primeiro para nós e depois para eles. Eles se viram numa condição extremamente inferior. Eles se viram muito pequenos. Note que a primeira coisa que eles dizem é que eles se viram como gafanhotos naquela situação. E por que isso acontece? Basicamente porque aquela era uma geração de escravos. Aqueles homens tinham nascido no regime de escravidão. Eles tinham nascido sob a opressão. Eles tinham nascido sem direitos, sem voz. Eles tinham nascido sem poder nada. E quando Deus os tirou do Egito, eles sabiam que não era porque eles eram grandes guerreiros. Quando Deus os tirou do Egito, Deus os tirou apenas fazendo os grandes milagres que Ele fez. Ou seja, nenhum israelita teve que dar um soco na cara de ninguém para sair do Egito. Mas agora, para a tomada da terra prometida, eles teriam que lutar com o Senhor. Deus estava dizendo: eu vou com vocês, mas vocês lutarão e vocês vencerão. No Egito, Deus tinha trabalhado sozinho, uma boa metáfora para a nossa justificação, mas agora Deus estava cooperando com eles, Deus os estava chamando para trabalhar com Ele, uma boa metáfora para a nossa santificação. A questão é, eles deixariam para trás aquela identidade de escravos, e entenderiam que Deus tinha feito deles o seu povo, Deus tinha mudado basicamente a identidade daquela nação, de uma nação de escravos, de um bando de derrotados, de um bando de João Ninguéms, para pessoas que eram alguém diante de Deus que tinha criado os céus e a terra, ou eles continuariam com aquela identidade de escravos. Praticamente todos os místicos cristãos, os autores chamados espirituais, da teologia mística, eles dizem que existem dois mundos, o mundo interior e o mundo exterior. O que é o mundo interior? É esse mundo que está dentro de você, que os meus olhos não veem, mas que compõe tudo o que é você. A sua história, a sua vivência, tudo que faz de você, você. A sua educação, as suas experiências especiais, as experiências mais tristes e marcantes, e todas essas coisas fazem de você, você. E você, nesse sentido, é único. O seu mundo interior, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu jeito de ver a vida, os seus valores pessoais.
E como o nosso mundo interior é formado? Como nós somos construídos? Como é que esse negócio chamado identidade pessoal é construída? Bom, a gente tem, na verdade, aí nos últimos 2000 anos, um monte de gente escrevendo, falando sobre isso. Alison Gopnik, por exemplo, é uma psicóloga, pesquisadora da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ela acredita que grande parte do nosso mundo interior é formado nos primeiros anos da vida, ainda aí no espaço da primeira infância. E ela tem um livro muito legal falando sobre isso e um vídeo muito interessante no qual ela conta como as crianças começam a perceber a si mesmas e olhar para si mesmas no espelho e reconhecer a própria imagem a partir de 1 ano e meio de idade, 2 mais ou menos. É muito interessante o livro dela. Na verdade, a gente poderia citar uma série de teorias científicas, filosóficas, psicológicas, neurológicas e até religiosas a respeito de como nossa identidade é formada, mas eu vou usar um conceito bem simples, do James Bryan Smith, chamado narrativa. E o que ele diz? Ele diz que basicamente essa construção da nossa identidade, ela acontece quando nós começamos a construir uma história sobre nós mesmos para nós. É como se eu falasse assim, eu sempre começo os meus aconselhamentos assim, me fale sobre você, como se a gente nunca tivesse visto. E a pessoa começa a falar. E nesse falar, ela vai contando quem ela é na visão dela. Ah, eu sou uma pessoa assim, papapá, eu gosto disso, eu vivi assim. E geralmente quando a gente tem 1 hora, 1h30 para conversar, você acaba destacando para mim o que mais te chama a atenção. Então, a gente veja que esse é um processo natural. Todos nós contamos essa história sobre nós mesmos. A grande questão é, o que tem nessa história que você conta? Como é a sua narrativa? Como é que você foi programado? O que te ensinaram sobre quem você é? Porque muitas vezes também a nossa narrativa, ela é construída pelas pessoas que estão à nossa volta, a nossa família vai nos dando relances de quem nós somos. Então, veja bem, eu vou falar algumas coisas agora, e talvez isso seja um pouquinho da sua narrativa. Tudo bem? Vamos fazer isso? Eu vou falar algumas coisas aqui e talvez isso seja um pouquinho da sua história, seja um pouquinho de quem você é, do seu mundo interior. Então vamos lá. Por acaso você é o menino pobre? Ou você é o menino feio? Você é a menina feia? Ou você será a menina burra? Você é o rejeitado, aquele que ninguém gosta, aquele que ninguém quer? Você é a menina que é esquecida, pela qual ninguém tem interesse? Você é o melhor aluno, o primeiro da classe? Ou você é o pior aluno, sempre o mais atrasado? Você é aquele que as pessoas disseram, nossa, eis aqui o primeiro lugar? Ou você é aquele que se sente sempre o segundo lugar? Você é a mais amada da sua família? Ou você é aquela que vem depois da mais amada na sua família? Você é aquela pessoa que sempre sabe das coisas e que é respeitado por ser assim? Ou você é aquele que nunca sabe de nada e que sempre fala coisas que não têm sentido? Você é aquele que recebe as primeiras coisas da família? Ou você é aquela menina que sempre recebeu as sobras da atenção, as sobras das roupas, as sobras do tempo? Você é aquele que ninguém dá atenção? Você é aquele que é debochado pelos colegas e que sofre bullying todo o tempo? Você é aquela que ninguém quer brincar? Você é aquele que ninguém compreende? Você, por acaso, é aquela pessoa que as pessoas usam e abusam de você? Você, por acaso, é a ovelha negra da família? Ah, não, aquele lá é a ovelha negra da família, né? A maioria das ovelhas negras não escolhem ser, mas, digamos assim, eles recebem esse papel, eles são eleitos para esse título honorífico na família. Você é o rebelde ou a rebelde? Você é aquela pessoa que tem temperamento ruim? Não vamos falar com o fulano, não, porque ele tem um gênio ruim, ele tem um temperamento ruim. Você é aquela que foi mimada? Você é o playboyzinho?
Você é a garota frágil e indefesa, ou você é o coitado, aquele que todos batem na escola? Você é aquele que sempre apanha, ou você é aquela que é sempre trocada por outra, que é mais bonita? Você é desastrado e desorganizado e sempre quebra as coisas? Você é confuso e indeciso e não sabe o que quer da vida? Você é o quê? Grande parte desses você é, na verdade as pessoas nos disseram. Daniel Goleman diz que grande parte do que nós acreditamos ser foi construído pelos outros. E nesse sentido, a programação dos pais e a voz dos pais tem um peso enorme. Papai, mamãe, cuidado com as afirmações que você faz a respeito do seu filho para ele, porque isso fica, cara. Isso fica, cuidado. Muitos filhos foram programados: você não vai chegar em lugar nenhum, você é igual ao seu tio, você é igual à sua avó, você é ingrato igual fulano, você é burro igual ciclano. Cuidado. Cuidado para você que programa, e cuidado para você que ouviu isso. Porque em algum momento, aquela história de Jacó é muito interessante, porque deram um nome a ele, usurpador, quando ele nasceu, e ele vestiu aquilo e começou a viver aquilo. Ele se tornou de fato um usurpador ao longo da sua vida, até o dia em que Deus mudou o seu nome. Então cuidado com esse tipo de coisa. Mas eu estou querendo fazer com que você pense aqui: quem é você? Ou quem disseram para você que você é? Stephen Covey dispara uma frase brilhante no seu livro. Ele diz assim: vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. E isso é verdade. Aqueles israelitas viram os gigantes como sendo enormes e ele como sendo um pequeno gafanhoto. Mas quando Davi olhou Golias, ele falou: rapaz, uma cabeça tão grande assim eu não vou errar. Não vou errar, é impossível. E Davi se tornou um grande matador de gigantes, e os seus homens se tornaram grandes matadores de gigantes. Afinal de contas, Davi era especial, Davi era diferente, tinha mais músculos, mais inteligência. O que Davi tinha? Davi se via de outra maneira. Ele se via como alguém que com Deus podia enfrentar um leão e um urso e vencer. Então ele podia enfrentar um gigante e vencer. Davi teve uma outra experiência com Deus. É isso que é diferente. Às vezes a gente vê fulano de tal que realiza grandes coisas e a gente pensa assim: fulano de tal é mais inteligente, é mais bonito, Deus sorriu para ele, chorou quando eu nasci. Você tem muitos talentos, você tem muitos dons, você tem muitas qualidades. A única pessoa que não sabe é você. A única pessoa que não sabe é você. Nós vemos o mundo como nós somos e nós interagimos com o mundo dessa maneira. Eu vou terminar essa série de perguntas retóricas, conversando com você nos seguintes termos. Vamos em frente. Por que é que eu lido com o meu dinheiro de uma maneira tão desequilibrada? Porque o menino pobre ainda vive em mim. Porque eu me sinto tão inferior e menor do que os outros? Porque o menino feio, a menina feia, que ninguém quer, ainda vive em mim. Por que eu não tenho autoconfiança no meu trabalho? Porque o menino burro, a menina burra, ainda vivem em mim. Por que eu sinto que as pessoas não se importam comigo, não querem saber de mim, não se importam como eu sinto ou como eu penso? Porque o menino rejeitado, aquela que é esquecida, aquela que é abandonada, esse menino, essa menina ainda vivem em mim. Aquele menino que é o segundo lugar, a menina que recebe as sobras, a garota que ninguém dá atenção, eles ainda vivem em mim. Ainda vive em mim aquele que é debochado pelos colegas, aquele com quem ninguém quer brincar, aquele que ninguém o compreende. E por isso eu me sinto deslocado em todo lugar que eu chego. Quando alguém ri, eu logo penso: eles riem de mim. Quando eles comentam, logo penso: comentam de mim, falam mal de mim. Quando eles passam pela rua e não me veem, logo penso: viraram a cara de novo para mim. Porque eu não consigo amar as pessoas e me entregar numa relação por completo. Porque aquela menina que as pessoas usam ainda vive em mim.
Porque eu não consigo abandonar uma postura agressiva, baixar a guarda, me tornar acessível para as pessoas, porque a ovelha negra da família ainda vive em mim, o menino rebelde ainda vive em mim. Por que eu preciso manter a pose? Por que eu preciso me gabar para as pessoas? Porque o playboyzinho ainda vive em mim, a menina mimada ainda vive em mim. Por que eu não imponho limites às pessoas e luto por eles? Porque eu não digo o que eu penso? Porque eu não me respeito? Porque eu me encolho? Porque não luto? Porque a menina coitada, a menina frágil, desprezada, o menino que sempre apanhava na escola, ainda estão tão vivos dentro de mim. Porque eu não me permito pedir ajuda, porque eu não me permito dizer estou mal, porque eu não me permito não saber das coisas, porque o primeiro aluno da classe, o melhor filho do mundo, ainda vive em mim. O problema é quando uma identidade que foi construída por uma narrativa, ao invés de se tornar um espaço de liberdade, se torna uma camisa de força. E quando Deus me chama para entrar na terra prometida, eu sou travado pela camisa de força. Quantas vezes Deus abriu diante de você uma janela de oportunidade, uma porta de bênção, um lugar para passar, um lugar para viver novas coisas, novas relações, novas experiências, mas nós tivemos medo do que é novo, medo do que é diferente, porque de alguma maneira nós não nos permitimos. Eu não posso, porque seria como negar alguma coisa em mim. Queridos, Deus estava chamando Israel para viver o novo, o diferente. Deus estava chamando aquela geração para serem uma geração de conquistadores e de vencedores, mas eles não conseguiram deixar o espírito de escravidão para trás. Tim Keller, em 2011, fez uma conferência falando sobre Êxodo 13, e ele disse assim: nós descobrimos nessa narrativa que tirar o povo do Egito é fácil, mas tirar o Egito de dentro do coração é mais difícil. Tirar aquelas pessoas da condição de escravidão, para Deus foi fácil, mas o que Deus teve dificuldade no crescer do tempo de fazer, foi de desarraigar a identidade de escravo do coração daquelas pessoas. Nós nos tornamos escravos do passado, nós temos que ser o que sempre fomos. Não há lugar para mudança, não há lugar para o novo, não há lugar para crescimento. E quando a vida nos oferece uma oportunidade, essa identidade nos coloca no passado, nos prende, faz de nós uma vítima calada sobre aquelas camadas todas de narrativas que são, sim, em parte verdadeiras, mas em parte inverdadeiras. Para mim e para você, que muitas vezes a gente pensa em mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de igreja, mudar de país. Segundo Galileia disse, não mude de geografia, mude de alma. Às vezes a gente acha que o casamento é o problema, então aquela pessoa casa de novo, de novo, de novo, e ele nunca atina que o problema está do lado de dentro, tanto quanto do lado de fora. A pessoa muda de emprego, de novo, de novo, de novo, e nunca atina que o problema está tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. A pessoa muda de igreja, de novo, de novo, de novo, de novo, e ela nunca chega a intuir que o problema está tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. Eu quero partir para o final, conversando com você sobre algumas coisas. Quando Israel falhou em obedecer a Deus, na verdade ele não falhou só em confiar, ele falhou em abraçar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, daquele povo, daquela nação. Deus estava mudando a história daquelas pessoas, Deus estava dando a eles um novo começo, mas a maioria não entendeu aquilo. Dessa geração, apenas 2 pessoas pisaram na terra prometida, Josué e Calebe. Todos os demais morreram no deserto, porque o deserto é esse lugar da vida, aonde ou vai ou fica, ou vai ou racha, é 880. São essas temporadas da vida em que Deus coloca o seu casamento numa convergência de decisão, ou vai ou racha. É quando Deus abre uma janela profissional para você e diz para você, agora é hora de decidir, nós estamos aqui para fazer a coisa certa, nós temos que tomar uma decisão, o muro não é mais uma opção para ninguém, é tempo de decisão.
E esse tempo vai chegar para você, esse tempo sempre chega para mim, tempo de decidir. Israel falhou, e no versículo de 1 a 4, Deus começa então a trabalhar no coração daquele povo, e quando nós abrimos a versão, a mensagem, Deus fala assim no capítulo 14: quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como lixo? Foi uma tradução dura, mas eu julguei muito oportuna do Eugene Peterson. Quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como lixo? Eu que cuidei deles, eu que abri o mar, eu que fiz tudo o que fiz por amor a eles. Quanto tempo? Por fim, a mesma prova de Israel se coloca para nós hoje. Eu sei que pode ser que esteja perguntando aí dentro de você: poxa, pastor, mas isso é o que todo mundo quer. O que todo mundo quer é conseguir superar essas programações equivocadas. O que todo mundo quer é deixar esse pedaço de história para trás e abrir o coração, experimentar o novo, viver coisas diferentes. A gente quer deixar, né? Eu não sei se alguém aqui mais assiste Game of Thrones, mas tem um lugar em que aquele velhinho, né, conselheiro do Jon Snow, diz para ele assim: deixe o garoto morrer, deixe o garoto morrer. Ele estava dizendo assim: cara, se você não deixar esse garoto ingênuo que há em você morrer, nada será novo. Então, na vida existem esses ritos de passagem. Para um novo eu nascer, algumas coisas têm que ser abandonadas e deixadas de lado. Esse é um processo de luto e renascimento, de luto e renascimento. Mas por que é que nós não conseguimos? Jesus surgiu do nada. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, ele não era nada mais, nada menos do que um carpinteiro, numa região remota chamada Galileia, nas montanhas, no qual muito tempo atrás os amorreus viviam. Era um cara de 30 anos, não casado, o que era uma aberração para a sociedade do tempo dele, que era arrimo de família. Ele cuidava da sua mãe, dos seus irmãos trabalhando. Ele era um João ninguém, ele era nada. Jesus era um ninguém. Então Jesus desceu de Nazaré da Galileia, foi ter com seu primo João Batista, e o seu primo se propôs então, mediante o pedido de Jesus, a batizá-lo. E então o texto diz que Jesus entrou nas águas, ou seja, foi caminhando até o centro do rio, e quando João Batista o batizou, eu e você sabemos o que acontece. O que acontece? Acontece a coisa mais alucinante que a gente lê na Bíblia. Por quê? Porque no mesmo quadro, na mesma pintura, na mesma moldura, no mesmo flash, no mesmo instante, estão ali o Filho, desce sobre ele o Espírito de Deus como uma pomba voando, e uma voz do céu diz o quê? Este é o meu Filho amado, o Filho em quem tenho muita alegria. Jesus é o Filho amado do Pai. Ele é o Filho amado do Pai. Mas a gente pode dizer assim: ah, mas Jesus é o Filho amado do Pai, porque ele é bonitinho, ele sempre arrumava a cama, ele sempre tirou A na escola, ele nunca bateu na professora, ele nunca tacou pedra nos coleguinhas. Imagine o que era ser irmão de Jesus. Devia ser a experiência mais frustrante do universo, né? Aquela criança, entendeu? Que discutia com os escribas e fariseus aos 12 anos de idade, e a outra galera da idade dele estava sendo alfabetizada nessa época. Então, assim, devia ser uma experiência nada agradável ser irmão de Jesus, que o diga Tiago, né, irmão do Senhor. Então, Jesus, ele era o Filho querido. Só que aquilo que Jesus começa a dizer para os seus discípulos no Sermão do Monte é o quê? Ele começa a nos ensinar dizendo assim: o Pai Celestial vê vocês enquanto vocês oram. O Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E quando Jesus vai falar sobre oração, ele nos ensina a orar dizendo o quê? Pai nosso. O que Jesus está dizendo é que o Pai dele é o seu Pai,
Que essa experiência de ser filho, de ser amado, de ser benquisto, de ser aceito, de ter alguém cuidando, de ter alguém provendo, não é só a experiência de Jesus, mas agora por causa de Jesus, essa experiência é sua e é minha, e Jesus diz: o Pai sabe, o Pai cuida, o Pai provê, o Pai vê você, o Pai te conhece, e o Pai espera a sua oração, o Pai quer que você ore, Pai Nosso. Queridos, Paulo, se apropriando dessa mensagem, escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3: nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama dentro de vocês, o quê? Abba, Pai. Abba, Pai. Assim, ele finaliza: você já não é mais escravo. Você não é escravo. Você agora é filho. Deus também tornou você herdeiro da sua glória. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, Paulo diz: Deus não enviou outra vez ao nosso coração um espírito de escravidão, para que nós vivamos com medo. Por quê? Porque o escravo nunca tem valor pelo que ele é, o escravo só tem valor pelo que ele faz. Se ele é um bom escravo, ele é bem tratado. Se ele é um mau escravo, ele é maltratado. Se um escravo fica doente, ele pode ser morto e aniquilado, porque ele não produz. Mas o filho, ele não precisa fazer nada para ser amado, ele não precisa fazer nada para ser aceito, ele não precisa fazer nada para ser quisto, desejado e cuidado. Assim que ele nasce, e a mãe o toma em seus braços, ela diz: esse é o meu filho, esse é o meu filho. Sabe aquele amor que você teve quando você pegou o seu filho no braço pela primeira vez? O amor que o Eterno tem por você é isso e é mais. É isso e é mais. O amor que o Eterno tem por você é isso e é mais. Você é filho do Eterno. Você é filha do Eterno. Então nós podemos viver a partir de uma outra perspectiva. Se você foi a menina feia, tão pouco importa. Aos olhos do Eterno você é e sempre foi linda. Se para os outros você foi considerado burro, menos inteligente, não capaz, incompetente, tão pouco importa. Agora aos olhos do Pai, Ele te chama como filho, e Ele sabe os dons que Ele derramou em você, Ele sabe as coisas especiais que Ele tem com você, Ele olha você, não pelo que você possa fazer ou deixar de fazer, mas Ele te chama pelo que você é, e você não precisa mais provar nada. O mais engraçado é que as pessoas que menos precisam provar alguma coisa, são as pessoas que mais fazem coisas espetaculares na história da humanidade. Quem foi que escreveu a epístola de Paulo aos Romanos? Paulo, que não precisava provar nada para ninguém e evangelizou metade do meio mundo antigo. Quem foi que redescobriu a doutrina da graça? João Calvino, que entregou a sua vida para a reforma e foi o mais singular expositor das escrituras em vários séculos de cristandade. Pessoas que não precisavam provar nada para ninguém, mas que fizeram coisas extraordinárias justamente porque estavam livres e não amarrados. Estavam desimpedidos e não impedidos. Meu irmão, minha irmã, eu vou falar com você agora como se eu estivesse falando com Jon Snow. Deixe esse menino rejeitado, triste, pobre, morrer dentro de você. Deixe ele ir embora. É hora dele ir embora. Deixe o escravo ir embora. Deixe essa menina com complexo de inferioridade ir embora. Acabou esse tempo. Deus está te chamando para outra coisa. Deus está te chamando para um novo tempo. Deixe isso morrer no nome de Jesus. Vá para frente, levante a cabeça, erga o queixo, não fique prostrado. Ninguém pode pisar em você. O diabo não pode fazer você de bobo. Não pode. Vá para frente, levante a cabeça. A vida pela qual Jesus morreu por você e para você não é essa. Ame-se. Aceite a dignidade que o Senhor te dá na cruz do Calvário. Aceite isso. Porque no dia em que essa palavra,
entrar no meu coração e no seu coração, tudo se fará novo. Você é minha filha amada, eu tenho alegria em você. Você é meu filho amado, eu tenho deleite em você. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amigo, Pai celestial, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, sob a Tua palavra, orientados por ela, tocados por ela, tangidos por ela, pedindo, faz um novo começo em nós, faz um novo começo em nós. Nós sabemos que por causa de Jesus morto no nosso lugar, por causa da morte dolorosa, vergonhosa, a que se sujeitou o nosso Salvador, nós fomos vestidos com a túnica de filhos. O Senhor colocou toda a desgraça, todo o pecado, toda a morte que deveria vir sobre nós por causa do nosso pecado, e colocou sobre Jesus, e na cruz do Calvário, nos tirou daquele lugar, e nos deu agora essa filiação que nós temos no Filho de Deus. Obrigado, Pai, obrigado porque finalmente nós chegamos em casa, obrigado porque nós finalmente descansamos, obrigado porque finalmente a gente pode abaixar a guarda e descobrir o que significa ser amado. Obrigado, Pai. Jesus, vem fazer uma coisa nova na nossa vida, na vida de cada um de nós. Eu não sei, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor está trabalhando em cada coração aqui, e quem sou eu para saber na minha pequenez, mas eu acredito, Espírito Santo, que nessa hora, pessoas que conviveram com identidades que as colocaram para baixo, com aquelas palavras que sempre ressoaram nos seus ouvidos e que fizeram elas se sentir tão precárias, tão humilhadas, tão sem importância aos olhos de ninguém, nessa hora elas estão deixando isso à beira do caminho e seguindo com toda a velocidade na sua direção, Jesus Cristo. Seguindo com toda alegria, livres e desimpedidas, para serem agora tudo o que o Senhor tem para elas, nada mais, nada menos. Nos ajuda, Jesus, fica conosco, nos dá força, e toda vez que lá dentro de nós essas vozes retornarem e voltarem e quiserem moldar de novo a nossa vida, que o Teu Espírito Santo possa nos dar mais perseverança, mais alegria do Senhor no coração, mais energia do Espírito Santo, para que a gente possa caminhar e não retroceder, nem parar. Nos ajuda, nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém.